Olá, eu sou Fernando Schlosser, jurado do Master Mechanic segunda temporada, e nós hoje acabamos a prova 1, e que consistia em duas etapas. A primeira etapa, que era uma etapa de dentro do pavilhão, levava a equipe à necessidade dela primeiro fazer uma configuração do trator para o trabalho. E ela, em primeiro lugar, tinha que se fazer uma aproximação de uma relação peso-potência de 55 kg por CV. Então nós demos esse indicativo de que 55 kg por CV, e a gente esperava que as equipes lastreassem o trator, quer dizer, colocassem peso na dianteira e na traseira o suficiente para chegar a essa relação. O trator tinha 265 CVs, e então ele exigia um determinado peso, e nessa prova, então, a equipe que mais se aproximou da relação foi a equipe cinza. Ela teve a melhor aproximação, quer dizer, ela chegou mais perto dos 55 kg por CV. As duas equipes vermelha e branca, elas se aproximaram do resultado porque no nosso julgamento a gente pediu 55 kg por CV. Então tinha que ser uma aproximação ao número inteiro, e elas ficaram com diferença apenas no décimo. Então nós consideramos as duas empatadas em segundo lugar com 40 pontos. Então essa é a primeira parte da prova, né? Mas nessa operação de colocação de pesos, distribuição de pesos, também a gente exigia que, além de chegar em 55 kg por CV, esse peso total do trator tinha que estar disposto 40% no eixo dianteiro e 60% no eixo traseiro. E nessa, então, mesma lógica, né, a equipe cinza foi a que melhor se aproximou, a que mais se aproximou, e a equipe vermelha e a equipe branca obtiveram 40 pontos empatadas porque chegaram ao mesmo resultado. As estratégias que cada uma das equipes usou para chegar nesse resultado são diferentes, né? Porém, elas conseguiram chegar, digamos assim, a um número muito próximo, dando a entender que eles entendem bem como funciona essa operação de colocação de peso nos tratores e como funciona também essa questão da distribuição do peso no trator. Então, nós jurados ficamos bem satisfeitos com o desempenho deles, né? Embora nem todo mundo tenha chegado ao resultado que poderiam ter chegado se as estratégias deles não tivessem sido, digamos assim, ao meu juízo, prejudicadas pelo nervosismo, pela tensão, né? Então essa é a primeira parte, como eu comentei, feita dentro do pavilhão, né? Com base no equipamento que a gente forneceu para eles e com base nas condições que o trator iniciou na prova, né? Então, basicamente, chegamos a esse resultado, que é um resultado parcial, que somente leva o resultado a uma parte do somatório com a segunda parte da prova. A segunda parte da prova, evidentemente, ela dependia da primeira. Por quê? Porque ao colocar mais peso ou menos peso na dianteira ou na traseira, colocar mais peso no trator ou menos, afetava, de certa maneira, em conseguir o melhor resultado para a segunda prova, para a segunda etapa, perdão, da prova. Então o trator estava posicionado numa pista, e ao lado do trator estacionado nós deixamos um dispositivo para colocação de ar ou retirada de ar com calibrador preparado, inclusive para uso com água no pneu, toda a condição que eles precisavam. E ao lado e em cima nós deixamos um equipamento, que é um equipamento base que as concessionárias podem dispor, que é o avançômetro, que é um equipamento eletrônico que supera, digamos assim, a necessidade de fazer uma avaliação medindo com trenas, né? Ele é um equipamento expedito, quer dizer, resolve muito rápido assim a necessidade que o usuário tem de acertar essa questão do avanço cinemático, né? Então, basicamente, explicando isso, o avanço cinemático é uma proporção percentual de velocidade maior no eixo dianteiro em relação ao eixo traseiro.
Então, por lógica e pela constituição do trator, nós esperávamos que eles deixassem um índice de avanço de 2,5% como alvo. Porém, nós tolerávamos que ele ficasse entre 1% e 5%. Quer dizer, o eixo dianteiro tem que girar velocidade periférica de 1 a 5% mais rápido que o eixo traseiro. Bom, todas as equipes chegaram, usaram e concluíram essa prova, porém uma das equipes tinha muito pouco tempo para executar essa atividade, né? E uma, ao contrário, tinha muito tempo, porque tinha entregue bastante antes, né? Então, o que aconteceu? O resultado levou a que duas equipes, a equipe vermelha e a equipe branca, ficaram dentro do parâmetro esse que nós estimamos entre 1 e 5. Enquanto que a equipe cinza, infelizmente, ela não alcançou o valor mínimo da faixa que nós esperávamos, que era de 1%. Ficou com algo como 0,9%, que é inferior ao limite inferior que nós havíamos estabelecido. Nenhuma chegou tão próximo dos 2,5%, a não ser a equipe vermelha, que não cravou, mas chegou muito perto desses 2,5%. E a equipe cinza, infelizmente, ela não ficou dentro dessa faixa, não pontuando nessa etapa, né? Então nós ficamos com a equipe vermelha com 50 pontos e a equipe branca com 40 pontos em segundo lugar. Bom, esclarecendo um pouquinho de porque, como nós chegamos na pontuação final, a gente fez alguns descontos técnicos e de segurança, aplicados nas duas etapas. A segunda etapa não houve desconto. Nós não verificamos nenhum erro de segurança ou um erro técnico de uso de ferramenta que pudesse levar a um desconto. Mas na primeira etapa nós visualizamos alguns erros. O primeiro deles, e eu vou falar por equipe, né? A equipe cinza, ela perdeu 5 pontos por não buzinar na hora de ligar o trator, algo que a gente havia advertido e é parte do treinamento que a empresa dá para os mecânicos. Também ela teve 5 pontos de desconto por, em determinado momento, ficar sem usar, pelo menos um mecânico, sem usar o protetor auricular. E depois 3 descontos, digamos assim, relacionados à parte técnica. Um deles, que foi comum a todas as 3 equipes, é que nenhuma usou o torquímetro para fazer o aperto final dos parafusos. Eles tinham uma parafusadeira elétrica, bateria, e todos eles apertaram, mas não concluíram todos os apertos com o torquímetro. Depois a equipe cinza também teve um desconto por deixar de usar uma trava no peso dianteiro. Os pesos dianteiros são colocados e quando a gente não coloca todos os pesos na posição que coincide com a furação do peso central, a gente não consegue fazer passar o parafuso que fixam todos os pesos nesse suporte. Então ela teve esse desconto, né? E teve um outro desconto também, que foi relacionado a um parafuso de roda traseira que não foi colocado. Bom, quando nós vamos para a equipe vermelha, nós tivemos 3 descontos de 5 pontos cada um. Exatamente pelo protetor auricular, como eu comentei, o torquímetro, que todas elas receberam esse desconto, mas também eles tiveram um outro desconto relacionado ao pino, que tem um pino no peso central da parte dianteira e que não foi colocado, totalizando então 15 pontos de desconto. A equipe branca, ela teve, como eu comentei, o desconto relacionado ao não uso do torquímetro, teve o desconto também do pino que prende os pesos dianteiros. E eles, ao iniciar o trabalho, eles colocaram uma cunha, o que é muito comum para bloquear a oscilação do eixo dianteiro, e ao final eles esqueceram da cunha. Então essa cunha deixada ali representou uma falha, digamos assim, de uso do trator, né? Então, repetindo, a equipe cinza teve 25 pontos de desconto, a equipe vermelha 15 pontos e a equipe branca 15 pontos. Uma observação importante que a gente tem que fazer é que a gente esperava que alguma equipe pudesse aproveitar um bônus que seria, digamos assim, o uso do tempo de prova, né? E como aconteceram descontos,
esse bônus eles não receberam. Então ninguém teve esse bônus por ter terminado a prova antes, né? Evidentemente que isso é uma questão bastante compreensível, porque se uma equipe termina antes, mas cometeu algum erro, né, ela não pode ser premiada pela pressa, né? Então isso é uma coisa importante. Bom, passando então ao resultado final dessa primeira etapa, né, dessa primeira prova, a primeira etapa nós tivemos, a equipe cinza computou 100 pontos, mas teve 25 de descontos. A equipe vermelha computou 80 pontos e teve 15 de desconto. E a equipe branca 80 pontos com 15 de desconto. Na segunda etapa, que é aquela que eu me referi, que nós fomos para o campo para fazer o avanço cinemático, né? A equipe cinza não conseguiu pontuar, mas também não teve descontos. A equipe vermelha terminou em melhor colocada, porque foi a que mais se aproximou aos 2,5% que nós pedíamos, né? Então ela ficou em primeiro lugar nessa etapa, totalizando 50 pontos, não teve desconto. E a equipe branca, que também ficou dentro da faixa de 1,5%, porém ficou com um número inferior à equipe vermelha, ficou em segundo lugar com 40 pontos. Então, somando os pontos e descontando a pontuação de desconto, nós tivemos como total geral, equipe cinza 75 pontos, a equipe vermelha 115 pontos e a equipe branca 105 pontos. Eu queria fazer um comentário como jurado, né? Um comentário, digamos assim, de incentivo, né? e de expectativa, que essa é a primeira prova apenas das três, né? Nós tivemos uma prova muito combativa, assim, a gente via que do início ao final, com exceção de uma das equipes, que foi a vermelha, que terminou muito cedo e concluiu, e já como estratégia guardou tempo para ir para o campo lá fazer a segunda etapa, eu acho que as equipes foram muito briosas, assim, mostraram força de vontade de concluir, né? Também ficamos assim esperando uma das equipes terminar e a gente viu que o esforço era muito grande, né? Inclusive quando faltavam 6 minutos para eles terminarem a prova, eles saíram para cuidar o cronômetro, né? É muito legal saber que eles estavam com uma estratégia e com uma vontade ali de concluir bem a prova. Então, sem dúvida, essa é a primeira prova apenas. A gente tem que dar o desconto bastante forte aí de que a primeira prova, é a que o pessoal estava mais nervoso, né? Estava mais com dificuldade de enfrentar a câmera, enfrentar todo aquele ambiente de gravação que muitos de nós não temos essa preparação, né? Então eu creio que foi um bom dia, terminamos tarde, mas foi muito proveitosa toda essa primeira parte, essa primeira prova dessa segunda temporada do Master Mecânica.